Título 2. Dos crimes contra o patrimônio. Capítulo 1. Do furto. Furto. Artigo 155. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Pena reclusão de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo 1º. A pena aumenta-se de 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno. Parágrafo 2º. Se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 a 2/3, ou aplicar somente a pena de multa. Parágrafo 3º. Equipara-se a coisa móvel à energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico. Furto qualificado. Parágrafo 4º. A pena é de reclusão de 2 a 8 anos e multa se o crime é cometido 1. Com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa. 2. Com abuso de confiança ou mediante fraude, escalada ou destreza. 3. Com emprego de chave falsa. 4. Mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Parágrafo 4º. A pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa se houver emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Parágrafo 4º. A pena é de reclusão de 4 a 8 anos e multa se o furto mediante fraude é cometido por meio de dispositivo eletrônico ou informático, conectado ou não à rede de computadores, com ou sem a violação de mecanismo de segurança ou a utilização de programa malicioso, ou por qualquer outro meio fraudulento análogo. Parágrafo 4º-C. A pena prevista no parágrafo 4º-B deste artigo considerada a relevância do resultado gravoso, inciso 1, aumenta-se de 1/3 a 2/3 se o crime é praticado mediante a utilização de servidor mantido fora do território nacional. 2. Aumenta-se de 1/3 ao dobro se o crime é praticado contra idoso ou vulnerável. Parágrafo 5º. A pena de reclusão de 3 a 8 anos se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. Parágrafo 6º. A pena de reclusão de 2 a 5 anos se a subtração for de semovente domesticável de produção, ainda que abatida ou dividida em partes no local da subtração. Parágrafo 7º. A pena de reclusão de 4 a 10 anos e multa se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que conjunta ou isoladamente possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. Furto de coisa comum. Artigo 156. Subtrair o condômino, co-herdeiro ou sócio, para si ou para outrem, a quem legitimamente a detém, a coisa comum. Pena detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Parágrafo 1º. Somente se procede mediante representação. Parágrafo 2º. Não é punível a subtração de coisa comum fungível, cujo valor não excede a cota a que tem direito o agente. Capítulo 2. Do roubo e da extorsão. Roubo. Artigo 157. Subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzida à impossibilidade de resistência. Pena, reclusão de 4 a 10 anos e multa. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtrair a coisa, emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. Parágrafo 2º. Aumenta-se a pena de 1/3 até a metade. Inciso 2. Se há o concurso de 2 ou mais pessoas. 3. Se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância. 4. Se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. 5. Se o agente mantém vítima em seu poder, restringindo sua liberdade. 6. Se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunto ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. 7. Se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca. Parágrafo 2º-A. A pena aumenta-se de 2/3. 1. Se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo. 2. Se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Parágrafo 2º-B. Se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, aplica-se em dobro a pena prevista no caput deste artigo. Parágrafo 3º. Se da violência resulta 1. Lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 a 18 anos e multa. 2. Morte, a pena é de reclusão de 20 a 30 anos e multa. Extorsão. Artigo 158. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outra indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa, pena reclusão de 4 a 10 anos e multa. Parágrafo 1º. Se o crime é cometido por 2 ou mais pessoas, ou com o emprego de arma, aumenta-se a pena de 1/3 até metade. Parágrafo 2º. Aplica-se a extorsão praticada mediante violência, o disposto no parágrafo 3º do artigo anterior. Parágrafo 3º. Se o crime é cometido mediante a restrição da liberdade da vítima, e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica,
a pena de reclusão de 6 a 12 anos, além da multa. Se resulta lesão corporal grave ou morte, aplicam-se as penas previstas no artigo 159, parágrafo 2º e 3º, respectivamente. Extorsão mediante sequestro. Artigo 159. Sequestrar a pessoa com o fim de obter para si ou para outrem qualquer vantagem como condição ou preço do resgate. Pena, reclusão de 8 a 15 anos. Parágrafo 1º. Se o sequestro dura mais de 24 horas, se o sequestrado é menor de 18 ou maior de 60 anos, ou se o crime é cometido por bando ou quadrilha, pena, reclusão de 12 a 20 anos. Parágrafo 2º. Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, pena, reclusão de 16 a 24 anos. Parágrafo 3º. Se resulta morte, pena, reclusão de 24 a 30 anos. Parágrafo 4º. Se o crime é cometido em concurso, o concorrente que o denunciar à autoridade, facilitando a libertação do sequestrado, terá sua pena reduzida de 1 a 2/3. Extorsão indireta. Artigo 160. Exigir ou receber como garantia de dívida, abusando da situação de alguém, documento que pode dar causa a procedimento criminal contra a vítima ou contra terceiro. Pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Capítulo 3. Da usurpação. A alteração de limites. Artigo 161. Suprimir ou deslocar tapume, marco ou qualquer outro sinal indicativo de linha divisória para apropriar-se, no todo ou em parte, de coisa imóvel alheia. Pena, detenção de 1 a 6 meses e multa. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem: usurpação de águas, inciso 1, desvia ou represa, em proveito próprio ou de outrem, águas alheias. Esbulho possessório. 2. Invade, com violência à pessoa ou grave ameaça, ou mediante concurso de mais de 2 pessoas, terreno ou edifício alheio, para o fim de esbulho possessório. Parágrafo 2º. Se o agente usa de violência, incorre também na pena a esta combinada. Parágrafo 3º. Se a propriedade é particular e não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa. Supressão ou alteração de marca em animais. Artigo 162. Suprimir ou alterar indevidamente, em gado ou rebanho alheio, marca ou sinal indicativo de propriedade. Pena, detenção de 6 meses a 3 anos e multa. Capítulo 4. Do dano. Dano. Artigo 163. Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Dano qualificado. Parágrafo único. Se o crime é cometido, inciso 1, com violência à pessoa ou grave ameaça. 2. Com emprego de substância inflamável ou explosiva, se o fato não constitui crime mais grave. 3. Contra o patrimônio da União, de Estado, Distrito Federal, de município de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos. 4. Por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima. Pena, detenção de 6 meses a 3 anos. E multa, além da pena correspondente à violência. Introdução ao abandono de animais em propriedade alheia. Artigo 164. Introduzir ou deixar animais em propriedade alheia sem consentimento de quem de direito, desde que o fato resulte prejuízo. Pena, detenção de 15 dias a 6 meses ou multa. Dano em coisa de valor artístico, arqueológico ou histórico. 165. Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa tombada pela autoridade competente em virtude de valor artístico, arqueológico ou histórico. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Alteração de local especialmente protegido. Artigo 166. Alterar sem licença da autoridade competente o aspecto de local especialmente protegido por lei. Pena, detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Ação penal. Artigo 167. Nos casos dos artigos 163, inciso 4, e do seu parágrafo 164 e do artigo 164, somente se procede mediante queixa. Capítulo 5. Da apropriação indébita. Apropriação indébita. Artigo 168. Apropriar-se de coisa alheia móvel, de quem tem a posse ou detenção. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Aumento de pena. Parágrafo 1º. A pena é aumentada de 1/3 quando o agente recebeu a coisa. Inciso 1. Em depósito necessário. 2. Na qualidade de tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamentário e depositário judicial. 3. Em razão de ofício, emprego ou profissão. Apropriação indébita previdenciária. Artigo 168-A. Deixar de repassar à Previdência Social as contribuições recolhidas dos contribuintes no prazo e forma legal ou convencional. Pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem deixar de
Inciso 1. Recolher no prazo legal contribuição ou outra importância destinada à Previdência Social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiro ou arrecadada do público. 2. Recolher contribuições devidas à Previdência Social que tenham integrado despesas contábeis ou custos relativos à venda de produtos ou prestação de serviços. 3. Pagar benefício devido a assegurado, quando as respectivas cotas ou valores já tiverem sido reembolsados à empresa pela Previdência Social. Parágrafo 2º. É extinta a punibilidade se o agente espontaneamente declara, confessa e efetua o pagamento das contribuições, importâncias ou valores e presta as informações devidas à Previdência Social, na forma definida em lei ou regulamento, antes do início da ação fiscal. Parágrafo 3º. É facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a de multa se o agente for primário e de bons antecedentes, desde que, inciso 1, tenha promovido após o início da ação fiscal e antes de oferecida a denúncia o pagamento da contribuição social previdenciária, inclusive acessórios, ou 2, o valor das contribuições devidas, inclusive acessórios, seja igual ou inferior àquele estabelecido pela Previdência Social, administrativamente, como sendo o mínimo para o ajuizamento de suas execuções fiscais. Parágrafo 4º. A faculdade prevista no parágrafo 3º deste artigo não se aplica aos casos de parcelamento de contribuições cujo valor, inclusive dos acessórios, seja superior àquele estabelecido, administrativamente, como sendo o mínimo para o ajuizamento de suas execuções fiscais. Apropriação de coisa havida por erro, caso fortuito ou força da natureza. 169. Apropriar-se alguém de coisa alheia vinda ao seu poder por erro, caso fortuito ou força da natureza. Pena de detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Parágrafo único. Na mesma pena incorre apropriação de tesouro. Inciso 1. Quem acha tesouro em prédio alheio se apropria, no todo ou em parte, da cota a que tem direito o proprietário do prédio. Apropriação de coisa achada. Inciso 2. Quem acha coisa alheia perdida e dela se apropria, total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor, ou de entregá-la à autoridade competente, dentro do prazo de 15 dias. Artigo 170. Nos crimes previstos neste capítulo, aplica-se o disposto no artigo 155, parágrafo 2º. Capítulo 6. Do estelionato e outras fraudes. Estelionato. Artigo 171. Obter para si ou para outra em vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento, pena reclusão de 1 a 5 anos e multa de R$500.000 a 10 contos de réis. Parágrafo 1º. Se o criminoso é primário e é de pequeno valor o prejuízo, o juiz pode aplicar a pena conforme disposto no artigo 155, parágrafo 2º. Parágrafo 2º. Nas mesmas penas incorre quem: disposição de coisa alheia como própria. 1. Vende, permuta, dá em pagamento, em locação ou em garantia, coisa alheia como própria. Alienação ou oneração fraudulenta de coisa própria. 2. Vende, permuta, dá em pagamento ou em garantia coisa própria inalienável, gravada de ônus ou litigiosa, ou imóvel que prometeu vender a terceiro, mediante pagamento em prestações silenciando sobre qualquer dessas circunstâncias. Defraudação de penhor. 2. Defrauda, mediante alienação não consentida pelo credor ou por outro modo, a garantia pignoratícia, quando tem a posse do objeto empenhado. Fraude na entrega de coisa. 4. Desfrauda substância, qualidade ou quantidade de coisa que deve entregar a alguém. Fraude para recebimento de indenização ou valor de seguro. 5. Destrói, total ou parcialmente, ou oculta coisa própria, ou lesa o próprio corpo ou a saúde, ou agrava as consequências da lesão ou doença, com o intuito de haver indenização ou valor de seguro. Fraude no pagamento por meio de cheque. 6. Emite cheque sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado ou lhe frustra o pagamento. Fraude eletrônica. Parágrafo 2º-A. A pena de reclusão de 4 a 8 anos e multa se a fraude é cometida com a utilização de informações fornecidas pela vítima ou por terceiro, induzido a erro por meio de redes sociais, contatos telefônicos ou envio de correio eletrônico fraudulento, ou por qualquer outro meio fraudulento análogo. Parágrafo 2º-B. A pena prevista no parágrafo 2º-A deste artigo, considerada a relevância do resultado gravoso, aumenta-se de 1/3 a 2/3, se o crime é praticado mediante a utilização de servidor mantido fora do território nacional. Parágrafo 3º. A pena aumenta-se de 1/3, se o crime é cometido em detrimento de entidade de direito público ou de instituto de economia popular, assistência social ou beneficência.
estelionato contra idoso ou vulnerável. Parágrafo 4º. A pena aumenta-se de 1/3 ao dobro, se o crime é cometido contra idoso ou vulnerável, considerada a relevância do resultado gravoso. Parágrafo 5º. Somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for, inciso 1, a administração pública, direta ou indireta. 2. Criança ou adolescente. 3. Pessoa com deficiência mental. Ou 4. Maior de 70 anos de idade ou incapaz. Artigo 171-A. Organizar, gerir, ofertar ou distribuir carteiras ou intermediar operações que envolvam ativos virtuais, valores mobiliários ou quaisquer ativos financeiros com o fim de obter vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Pena: reclusão de 4 a 8 anos e multa. Duplicata simulada. Artigo 172. Emitir fatura duplicata ou nota de venda que não corresponda à mercadoria vendida, em quantidade ou qualidade, ou a serviço prestado. Pena: detenção de 2 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Nas mesmas penas incorrerá aquele que falsificar ou adulterar a escrituração do livro de registro de duplicatas. Abuso de incapazes. Artigo 173. Abusar em proveito próprio ou alheio, de necessidade, paixão ou inexperiência de menor, ou da alienação ou debilidade mental de outrem, induzindo qualquer deles à prática de atos suscetíveis de produzir efeito jurídico em prejuízo próprio ou de terceiro. Pena: reclusão de 2 a 6 anos e multa. Induzimento à especulação. Artigo 174. Abusar em proveito próprio ou alheio da inexperiência ou da simplicidade ou inferioridade mental de outrem, induzindo-o à prática de jogo ou aposta, ou à especulação com títulos ou mercadorias, sabendo ou devendo saber que a operação é ruinosa. Pena: reclusão de 1 a 3 anos e multa. Fraude no comércio. Artigo 175. Enganar no exercício de atividade comercial o adquirente ou consumidor. Inciso 1. Vendendo como verdadeira ou perfeita mercadoria falsificada ou deteriorada. 2. Entregando uma mercadoria por outra. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Parágrafo 1º. Alterar em obra que lhe é encomendada a qualidade ou o peso de metal ou substituir, no mesmo caso, pedra verdadeira por falsa ou por outra de menor valor. Vender pedra falsa por verdadeira. Vender como precioso metal de ou outra qualidade. Pena: reclusão de 1 a 5 anos e multa. Parágrafo 2º. É aplicável o disposto no artigo 155, parágrafo 2º. Outras fraudes. Artigo 176. Tomar refeição em restaurante, alojar-se em hotel, utilizar-se de meio de transporte, sem dispor de recursos para efetuar o pagamento. Pena: detenção de 15 dias a 2 meses ou multa. Parágrafo único. Somente se procede mediante representação e o juiz pode, conforme as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Fraudes e abusos na fundação ou administração de sociedade por ações. Artigo 177. Promover a fundação de sociedade por ações, fazendo em protesto ou em comunicação ao público ou à Assembleia afirmação falsa sobre a constituição da sociedade ou ocultando fraudulentamente fato a ela relativo. Pena: reclusão de 1 a 4 anos e multa se o fato não constitui crime contra a economia popular. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena se o fato não constitui crime contra a economia popular. Parágrafo inciso 1. O diretor, o gerente ou o fiscal de sociedade por ações, que em prospecto, relatório, parecer, balanço ou comunicação ao público ou à Assembleia faz afirmação falsa sobre as condições econômicas da sociedade ou oculta fraudulentamente no todo ou em parte fato a elas relativo. 2. O diretor, o gerente ou fiscal que promove, por qualquer artifício, falsa cotação das ações ou de outros títulos da sociedade. 3. O diretor ou gerente que toma empréstimo na sociedade ou usa em proveito próprio de terceiro dos bens ou haveres sociais, sem prévia autorização da Assembleia Geral. 4. O diretor ou gerente que compra ou vende por conta da sociedade ações por ela emitidas, salvo quando a lei o permite. 5. O diretor ou gerente que, como garantia de crédito social, aceita em penhor ou em calção ações de própria sociedade. 6. O diretor ou gerente que, na falta de balanço, em desacordo com este, ou mediante balanço falso, distribui lucros ou dividendos fictícios. 7. O diretor, o gerente ou o fiscal que, por interposta pessoa ou colunhado com o acionista, consegue a aprovação de conta ou parecer. 8. O liquidante nos termos dos incisos 1, 2, 3, 4, 5 e 7.
9. O representante da sociedade anônima estrangeira autorizada a funcionar no país que pratica os atos mencionados nos incisos 1 e 2 ou dá falsa informação ao governo. Parágrafo 2º. Incorre na pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa o acionista que, a fim de obter vantagem para si ou para outrem, negocia o voto nas deliberações de Assembleia Geral. Emissão irregular de conhecimento de depósito ou warrant. Artigo 178. Emitir conhecimento de depósito ou warrant em desacordo com disposição legal. Pena reclusão de 1 a 4 anos e multa. Fraude à execução. Artigo 179. Fraudar execução, alienando, desviando, destruindo ou danificando bens, ou simulando dívidas. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Parágrafo único. Somente se procede mediante queixa. Capítulo 7 da receptação. Receptação. Artigo 180. Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa fé, a adquira, receba ou oculte. Pena reclusão de 1 a 4 anos e multa. Receptação qualificada. Parágrafo 1º. Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime. Pena reclusão de 3 a 8 anos e multa. Parágrafo 2º. Equipara-se a atividade comercial, para efeito do parágrafo anterior, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em residência. Parágrafo 3º. Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso. Pena de detenção de 1 mês a 1 ano ou multa, ou ambos as penas. Parágrafo 4º. A receptação é punível, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime de que proveio a coisa. Parágrafo 5º. Na hipótese do parágrafo 3º, se o criminoso é primário, pode o juiz, tendo em consideração as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Na receptação dolosa, aplica-se o disposto no parágrafo 2º do artigo 155. Parágrafo 6º. Tratando-se de bens do patrimônio da União, de Estado, Distrito Federal, município, autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista, empresa concessionária de serviços públicos, aplica-se em dobro a pena prevista no caput deste artigo. Receptação de animal. 180-A. Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, ter em depósito ou vender, com a finalidade de produção, de comercialização, semovente domesticável de produção, ainda que abatida ou dividida em partes, que deve saber se produto de crime. Pena reclusão de 2 a 5 anos e multa. Capítulo 8. Disposições gerais. Artigo 181. É isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos neste título em prejuízo: 1. Do cônjuge, na constância da sociedade conjugal. 2. De ascendente ou descendente, seja o parentesco legítimo ou ilegítimo, seja civil ou natural. Artigo 182. Somente se procede mediante representação, se o crime previsto neste título é cometido em prejuízo: 1. Do cônjuge desquitado ou judicialmente separado. 2. De irmão, legítimo ou ilegítimo. 3. De tio ou sobrinho com quem o agente coabita. Artigo 183. Não se aplica o disposto nos 2 artigos anteriores: 1. Se o crime é de roubo ou de extorsão, ou em geral, quando haja emprego de grave ameaça ou violência à pessoa. 2. Ao estranho que participa do crime. 3. Se o crime é praticado contra a pessoa com idade igual ou superior a 60 anos.